Uma boa tarde a todos. Nós queremos iniciar nesse momento a nossa formação sobre a campanha da fraternidade desse ano de 2025. Então, é uma alegria estarmos juntos nesse momento de formação, e queremos nos unir, então, para esta formação, para esse encontro, para desenvolver, então, um pouco essa questão do tema da campanha da fraternidade, com o seu lema, nos aprofundarmos na sua espiritualidade, e que esta formação possa nos ajudar cada vez mais a vivenciarmos esse tempo quaresmal. Então, para bem iniciarmos esse tempo de formação, esse momento, então, de aprofundarmos a temática da campanha da fraternidade, queremos iniciar esse momento traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo, nós queremos, então, suplicar, então, as era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação, no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, com a graça de Deus, nós queremos passar neste momento de formação e aprofundar, então, sobre o tema da campanha da fraternidade desse ano de 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral, com o lema Deus viu que tudo era muito bom, retirado, então, do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Ao longo dessa campanha da fraternidade, lendo um pouco os textos que nos é proposto também para esta formação, para esse encontro, e também para nós vivenciarmos bem o tempo quaresmal a partir da espiritualidade que a campanha da fraternidade vai nos proporcionando, alguns elementos podem surgir de dúvidas para aprofundarmos, para compreendermos melhor a dinâmica que a campanha da fraternidade nos propõe para vivenciarmos bem esse tempo quaresmal. Na oração que fizemos no início, a oração que é própria da campanha da fraternidade desse ano, nos diz que justamente nós devemos despertar em nós esta consciência de que temos uma casa comum e que os nossos pecados também prejudicam a nossa sociedade. Então, diante dessa perspectiva, diante desse despertar que a oração já vai nos proporcionando ao longo dos seus versos, das suas estrofes aqui, nós queremos aprofundar um elemento importante ao longo desta formação, que é justamente o que é o pecado. Porque na espiritualidade quaresmal, que nós justamente vamos nos envolvendo ao longo desses 40 dias com o Senhor para celebrarmos bem a Páscoa da Ressurreição, nós precisamos perceber o que é o pecado na nossa vida e como a campanha da fraternidade vai nos ajudar numa espiritualidade quaresmal para irmos nos dando conta do que o nosso pecado, o pecado pessoal, ele afeta o social, afeta o mundo inteiro. Então, por isso, para introduzir um pouco essa dinâmica da campanha da fraternidade para esse momento de formação, quero trabalhar nessa primeira parte
sobre o que é o pecado, retomar alguns elementos do Catecismo da Igreja Católica que diz a respeito do pecado. Então, a primeira pergunta, o que é o pecado? A Igreja Católica, no Catecismo, então, da Igreja Católica, define o pecado como uma falta contra a razão, a verdade e a reta consciência. Então, ele é um ato voluntário que vai contra a lei de Deus e prejudica a relação com ele e com os outros. Então, todo pecado tem uma dimensão pessoal, mas também pode ter uma consequências sociais. Então, o pecado pode ser pessoal, eu cometer o pecado, mas esse meu pecado tem consequências também sociais. Por isso que nós vamos percebendo que essa dinâmica do pecado, ele pode ser dividido em 3 partes, vamos dizer assim. Por gravidade, que é o pecado mortal e venial; por forma, que é o pensamento, palavras, atos ou omissão. Como nós rezamos no ato de contrição. Quando rezamos no ato de contrição, também evocamos os pensamentos, pecados por pensamentos, por palavras, atos e omissões. Então, esse pecado pode ser pecado por gravidade, mortal ou venial, depois vamos entender um pouquinho essa divisão, e também por impacto. O pecado, então, ele pode ter um impacto pessoal ou social. A consequência daquilo que fazemos tem um impacto na minha vida e também na vida do outro e na vida do mundo inteiro. Então, vamos percebendo de que a dinâmica do pecado e aquilo que a campanha da fraternidade vai nos trazendo também em relação a percebermos que existe uma casa comum que é preciso cuidar, e essa casa comum está sendo degradada, e isso também as pessoas sendo degradadas, o cosmos sendo degradado, nós vamos percebendo que tem relação, justamente a base do entendimento é justamente esse pecado com o seu impacto pessoal e social, por sua gravidade, evidentemente mortal ou venial, né, e também por pensamentos, palavras, atos ou omissões. Mas aqui só para destacar do que é de fato o pecado e o que a Igreja vai nos dizer justamente o que é de fato esse pecado. O pecado, então, ele pode ser um pecado pessoal. O pecado pessoal é aquele cometido, então, individualmente, por escolha consciente e livre. E ele pode ser de 2 tipos, esse pecado pessoal. O pecado mortal, como nós dissemos no início, nessa pequena introdução, que é um ato grave que rompe a comunhão com Deus. Para ser mortal, deve ter 3 condições. Matéria grave, é um ato realmente sério; pleno conhecimento, saber que é errado, né? Saber que o que está fazendo é errado, de fato; consentimento deliberado, fazer de forma livre. Então, uma medida para que se tenha em relação ao que é o pecado mortal é a sequência dos 10 mandamentos. Então, quando fugimos um pouco dentro da linha dos 10 mandamentos, podemos dizer que esse pecado tem matéria grave, pleno conhecimento, que podemos saber o que estamos cometendo que é errado, e consentimento deliberado. Eu escolho não fazer, uma consequência livre. E ao longo, então, dessa segunda parte, em relação a essa divisão do pecado mortal e venial, nós encontramos, então, que o pecado venial não rompe a amizade com Deus. Isso vai nos dizer também o Catecismo da Igreja Católica, né? Mas a enfraquece a nossa relação com Deus, podendo levar ao pecado mortal. Então, o pecado, se eu dizer assim, entre o pecadinho e o pecadão, o pecado venial vai propriamente rompendo, vamos dizer assim, nos levando justamente ao pecado mortal, porque nós vamos enfraquecendo os laços com Deus. É aquela sensação, às vezes, muito de vazio, que não buscamos ao Senhor na confissão ou mesmo na contrição pessoal, vamos rompendo, vamos enfraquecendo os laços com Deus. Exemplos de pecado pessoal, então, dentro dessa dinâmica do pecado venial. Mentir deliberadamente para prejudicar alguém é um pecado. Roubar um bem material. Cultivar o ódio, o rancor contra o próximo. Né? Omitir-se em situações em que poderia ajudar. E aí nós vamos percebendo que a palavra de Deus vai nos dizer: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado.
Então, propriamente assim, sintetizando, com o pecado mortal, nós rompemos a relação com Deus deliberadamente, com uma matéria grave e sabendo o que é errado, com pleno conhecimento e com plena liberdade. E aí nós vamos compreendendo de que os pecados veniais, com matéria menos grave, ele vai enfraquecendo a nossa vida espiritual, pessoal, justamente em relação com a amizade com Deus. E aí tem consequências com o próximo e com o mundo. E aí temos essa série de exemplos, podemos trazer muitos outros exemplos, mas o tempo já não nos permite. Em relação, então, a esse o pecado pessoal, entre essas duas relações, essas duas distinções, nós vamos perceber de que o pecado por impacto, seja pessoal e social, nós vamos compreendendo de que o pecado social nasce da acumulação de pecados pessoais que acabam estruturando injustiças na sociedade. Então, os nossos pecados acumulados dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada, vai acumulando estruturas de injustiça na sociedade. E o Papa João Paulo II, então, nos ensinou que existem estruturas de pecado que são sistemas injustos alimentados por ações individuais. Exemplos, então, de pecados sociais, né? Injustiças econômicas, a corrupção, exploração dos pobres, desigualdade extrema, violência e discriminação, como racismo, preconceito, exclusão social, cultura da indiferença, falta de solidariedade com os necessitados. Então, vai nos dizer, então, o Papa João Paulo II, que o pecado do mundo está presente nas sociedades que se afastam de Deus e promovem o mal. E aí nós vamos percebendo que a acumulação dos nossos pecados, dentro da nossa vida, no nosso coração, sejam eles pecados veniais ou mortais, acumulam estruturas e geram estruturas de pecado que prejudicam a sociedade. Nós temos casos de violência, discriminação, destruição do meio ambiente, né? Então, assim, isso é um elemento do pecado social, né? Que nós vamos tratar com mais profundidade, que é a destruição do meio ambiente, que é o tema próprio da campanha da fraternidade, que é a ecologia integral, que é o descuido com a criação de Deus, é um pecado social. Né? Fonte também, embasado no nosso pecado pessoal, mortal ou venial, também vemos a criação de qualquer forma, de qualquer modo, a ser aproveitada e usada de qualquer maneira. Então, também entra dentro dessa questão do pecado social. Então, retomando esses aspectos, dentro dessa relação do que é o pecado, do seu impacto pessoal, na tua vida pessoal, mas também na tua vida social, na sociedade, no mundo, nós temos uma responsabilidade como cristão. Então, a igreja ensina que todos somos chamados ao quê? À conversão. Essa caminhada penitencial da Quaresma, justamente através da temática que a campanha da fraternidade vai nos colocando, ela nos pede justamente uma conversão ecológica, uma conversão justamente para pensarmos esses aspectos sociais que, com base nos nossos pecados pessoais, acumulados e gerando estruturas de pecado, geram pecados sociais. Portanto, então, evitar o pecado pessoal é o primeiro passo. Buscar a confissão, buscar a reconciliação, o sacramento da confissão, já é um passo importantíssimo para não gerar essas estruturas de pecado. O exame de consciência diário, a vida de oração e a busca dos sacramentos, a confissão, a Eucaristia, praticar o amor ao próximo e o perdão. Então, são algumas responsabilidades, algumas atitudes que o cristão, para evitar o pecado pessoal, pode fazer na sua vida, ao longo da sua caminhada espiritual. Dessa maneira, para combater também, então, já aprofundando esses aspectos, exame de consciência diário, vida de oração em busca dos sacramentos, praticar o amor ao próximo e o perdão, nós também temos alguns critérios para evitar o pecado social. Denunciar injustiças e trabalhar por um mundo mais justo. Participar ativamente da vida social e política com valores cristãos. Praticar a caridade e a solidariedade. Se alguém, então, sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado, como nos diz a carta a São Tiago. Então, é uma responsabilidade do cristão evitar o pecado pessoal e evitar o pecado social.
Então, aqui tem alguns elementos para irmos meditando ao longo também dessa formação e buscarmos, nesse tempo quaresmal, evitar esses pecados que nós vamos fazer nesses 40 dias de penitência, de oração, buscarmos compreender melhor essa dinâmica da influência do pecado na nossa vida. Então, o pecado venial não rompe a amizade com Deus, mas enfraquece, podendo levar ao pecado mortal, como nós já dizemos nos slides anteriores. Então, em 2025, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil propõe a reflexão sobre a fraternidade e ecologia integral. Inspirado no lema bíblico, Deus viu que tudo era muito bom. Esta campanha convida, então, os fiéis a uma conversão ecológica, reconhecendo a interdependência entre humanidade e natureza, e promovendo ações que cuidem da criação divina, como nós vimos no início. Então, a campanha da Fraternidade 2025 busca promover, em espírito quaresmal, e diante da urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o clamor dos pobres e da terra. Este objetivo, então, incentiva uma mudança profunda nas atividades individuais e coletivas em relação ao meio ambiente e às injustiças sociais. Então, aqui está um resumo do objetivo central dessa campanha da fraternidade. Nós podemos encontrar esse texto no texto base, então, da campanha, do material que nos é proposto também para essa formação. Desta maneira, então, a escolha desse tema da campanha da fraternidade, como em outros momentos, em outros anos, também foram escolhidos temas dentro da ecologia, e propriamente buscando também essas datas significativas para nós, enquanto igreja, a escolha, então, desse tema está alinhado a marcos significativos, né? Os 800 anos do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis. Por isso que no cartaz, no logo da campanha, a presença de São Francisco de Assis, com esse cuidado da natureza, na sua espiritualidade integradora, consegue compreender de que o homem e a natureza, eles são elementos de corresponsabilidade. Então, tendo então os 800 anos do Cântico das Criaturas, os 10 anos da encíclica do Papa Francisco Laudato Si, a realização da COP30 em Belém e a primeira na Amazônia. Esses eventos, então, reforçam a urgência de uma ecologia integral que una fé e cuidado com a casa comum. Então, esse é um pouco o marco de buscar compreender essa temática da campanha da fraternidade deste ano. Então, as motivações, como disse, né? O Jubileu da Esperança, também um elemento, é um convite a uma reconciliação integral, onde toda a natureza, todo o cosmos, toda a humanidade possa buscar essa reconciliação integral na nossa caminhada cristã. Então, o Papa Francisco convida a humanidade a refletir sobre a crise ambiental e social que ameaça a criação de Deus. O conceito, então, de ecologia integral é central nesse chamado, reconhecendo que tudo está interligado e que a degradação ambiental está conectada à crise humana e social. Então, se temos uma crise ambiental hoje, é decorrência daquilo que nós estávamos tratando no início, nessa introdução, de uma crise de humanidade social. Uma base do embasamento de um pecado pessoal que gera estruturas de pecado e propriamente afeta todo o social, toda a humanidade, todo o cosmos. Nessa condição, o que é ecologia integral? Só para nós trazermos um pouco essa questão do conceito, né? A ecologia integral, então, propõe uma abordagem do todo para o cuidado com a criação, compreendendo que o meio ambiente, economia, cultura e vida humana são interdependentes. Então, o Papa Francisco, na Laudato Si, então afirma, né? Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Então, nós estamos conectados a toda a natureza, a tudo que nos envolve, em uma crise humana e ambiental. Então, o Papa Francisco é assertivo nessa colocação do Laudato Si, para compreendermos também a base daquilo que é hoje a campanha da fraternidade para o seu tema sobre ecologia integral.
Então, essa crise ambiental e humana, né, a degradação do meio ambiente impacta, então, diretamente os mais pobres e vulneráveis. O Papa, então, destaca que a exploração irresponsável dos recursos naturais leva à injustiça social, aumenta a desigualdade e privando comunidades de condições dignas de vida. Então, você vê essa estrutura de pecado que nos faz entrar numa profunda crise socioambiental, gera também grandes desigualdades e principalmente das comunidades mais vulneráveis nas camadas mais vulneráveis da nossa sociedade. Percebendo então tudo isso, as dimensões próprias dessa ecologia integral. A ecologia, então, ambiental, proteção da biodiversidade, redução dos desmatamentos e combate à poluição. Uma ecologia econômica, modelos sustentáveis de desenvolvimento e consumo responsável. Né? Uma ecologia também social, que é a defesa da dignidade humana, do trabalho justo e do combate à pobreza. Uma ecologia também cultural. Quando nos dizemos que há dimensões da ecologia integral, há também uma ecologia cultural, respeito às tradições e aos conhecimentos dos povos originários. Então, o meio ambiente, como o Papa Francisco vai nos dizer na Laudato Si, o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Então, só para compreender de que essa ecologia integral, dentro das suas diversas dimensões, olhando para os diversos pontos que nos foi colocado nesse slide, ela completa tudo, né? Então, é de nossa responsabilidade, do bem coletivo, todas essas dimensões ambientais, econômicas, sociais e também culturais. Então, precisamos justamente de uma conversão ecológica. Que a campanha da fraternidade, então, nos convida, nesse ano, a uma mudança de mentalidade, de estilo de vida. A conversão ecológica significa, então, adotar práticas sustentáveis de reduzir o consumo excessivo e valorizar a simplicidade. O Papa Francisco vai nos retomar também na Laudato Si, né? Precisamos de uma mudança que una toda a família humana. Então, estilo de vida, mentalidade e estilo de vida unida, uma conversão ecológica que adote-se práticas sustentáveis, reduzir o consumo excessivo e valorizar a simplicidade. Então, aspectos que a campanha então nos traz para essa conversão ecológica. Então, a campanha Fraternidade desse ano lança um desafio a toda a comunidade cristã para vivenciar esses 40 dias de profunda espiritualidade penitencial, para chegarmos no dia da ressurreição, na Páscoa do Senhor, com um desafio quaresmal, que é cuidar da casa, que é a casa interior, a casa da família, a casa que é a cidade, a casa que é o planeta Terra. Você vê, então, todos os aspectos do desafio, do desafio quaresmal de 2025 da campanha da fraternidade nos pede um elemento integral do cuidado da casa interior, da família, da sociedade, da cidade e do planeta Terra. Então, isso é um desafio bastante difícil para a nossa caminhada quaresmal. E que vamos compreendendo de que, dentro desse grande desafio que a campanha vai nos proporcionando, Deus viu que tudo era muito bom. Retoma, então, Gênesis 1:31 como lema de aprofundamento, para justamente lançar esse desafio de que a criação pede também, vamos dizer assim metaforicamente, socorro para toda a humanidade, para mudar o seu estilo de vida e a sua mentalidade. Nessa condição, temos alguns elementos que se traz dentro da campanha da fraternidade, de que um elemento importantíssimo para compreendermos e avançarmos também, conseguirmos fazer esse desafio valer dentro do nosso caminho quaresmal, é o paradigma tecnocrático. O que é tudo isso? Né? A mentalidade que confia cegamente no progresso técnico como solução para todos os problemas humanos, sem considerar os impactos éticos e ambientais. Então, o Papa também retoma isso dentro da Laudato Si, e de inspiração também dentro da campanha da fraternidade, que o ser humano e a tecnologia cresceram juntos, mas o risco é pensar que o crescimento técnico significa progresso real para a humanidade.
Então, aqui, um paradigma tecnocrático, como vamos aprofundando, se traz alguns elementos próprios dentro desse paradigma, alguns perigos, né, como vamos se chamando também o papo, e a campanha nos retoma durante esse período quaresmal, que o paradigma tecnocrático, então, traz alguns perigos para a nossa sociedade, que é o domínio sobre a natureza. A crença de que a tecnologia pode explorar a natureza sem limites. Uma cultura também pode gerar uma cultura do descarte, do descartável. Produção excessiva e descarte irresponsável de bens e recursos. Impactos também sociais. Há uma automação desenfreada que reduz empregos e aumenta a desigualdade. Uma desconexão da realidade. O foco no progresso material pode ignorar os valores humanos e também espirituais. Então, o papo vem nos retoma, né, dentro também da Laudato Si. O poder da tecnologia dá aos que o detêm uma supremacia impressionante sobre a humanidade e sobre o mundo inteiro. Então, a salvação não está na tecnologia para vermos em relação àquilo que vemos como desafio ambiental. Então, a campanha da fraternidade de 2025, podemos perceber que ela não rejeita a tecnologia, mas adverte que ela deve estar a serviço da dignidade humana e do meio ambiente. Então, propriamente lança o desafio também aqui, desenvolver energias limpas e sustentáveis, criar tecnologias acessíveis para todos, promover uma economia solidária e ecológica, buscar inovação com responsabilidade ética, né? E como retoma também o Papa Francisco, a tecnologia pode expressar o melhor do espírito humano, mas só se estiver a serviço do bem comum. Então, a tecnologia com esse objetivo, com esta proposta. Então, diante desses aspectos, né, podemos perceber alguns desafios para enfrentar essa crise ambiental, principalmente um negacionismo científico e desprezo pela crise climática, como retoma na Laudato Deum, né, a falta de compromisso pessoal, comunitário e político sobre esse aspecto também da crise ambiental. Os interesses econômicos são colocados acima de tudo. Morosidade das políticas públicas e fragilidades da políticas internacionais das COPs, também são elementos que trazem desafios para se compreender e enfrentar a crise ambiental. O desinteresse dos cristãos e uma visão desencarnada da fé e da espiritualidade, né, nesse espírito de rejeitar também esse aspecto da crise ambiental. Então, são alguns desafios que podemos enfrentar ao longo também dessa campanha e da nossa condição. Eu sou um probleminha nos slides aqui. Muito bem. Vou pedir para a assessoria técnica aqui. Então, só um minutinho e já vamos retomar os slides aqui. Vamos baixá-los aqui e tirá-los da internet. Uhum. Acredito que está
Acredito que esteja tudo certo. Vamos ver aqui. Estão vendo bem? Agora sim. Só para ver a confirmação, então. Passando bem os slides? Uhum. Então, muito bem. Paramos aqui. Então, a ecologia é, de fato, uma questão de fé, como vai nos trazer a campanha da fraternidade, né? Então, o conceito de ecologia integral, presente na encíclica Laudato Si', então, destaca a conexão entre a espiritualidade cristã e a responsabilidade de proteger o meio ambiente, promovendo a justiça social e ambiental. E aí nós vamos compreendendo que essa relação entre ecologia e fé nos dá o amor às criaturas, a responsabilidade e cuidado, o pecado ecológico, a conversão integral e o profetismo e denúncia. Né? São alguns elementos que podemos retomar daquilo que estávamos falando. Então, uma crise ambiental, já vimos isso. Então, a conversão ecológica, né? A campanha da Fraternidade 2025, então, nos convida a uma mudança de mentalidade e estilo de vida, como nós vimos ao longo dessa apresentação. Novamente, então, a campanha nos lança esse desafio: cuidar da casa interior, da casa da família, da casa que é a cidade, a casa que é o planeta Terra. Então, dentro desse desafio, nós temos que ver, é uma dimensão do ver. Precisamos ver que Deus viu que tudo era muito bom. Somos cuidadores desse mundo. Somos responsáveis por eles. Então, alguns problemas, né? Como nós já vimos ao longo da nossa formação. Alguns problemas, então, da nossa realidade. Um modelo econômico baseado na exploração e na desigualdade, catástrofes climáticas, derretimento das geleiras, aquecimento global, insegurança alimentar e hídrica, eventos climáticos extremos, uso de combustíveis fósseis, produção agropecuária, mineração ilegal e predatória. Então, são alguns problemas da nossa realidade, vermos um pouco essa realidade. Então, aí, como nós estávamos tratando sobre a questão do paradigma tecnocrático, né? Uma certa ideologia desordenada e destrutiva. Aí entramos no conceito, né? Então, algumas desses aspectos, retomando então essas questões dos perigos que é o paradigma tecnocrático, nós podemos perceber, como retoma o Papa Francisco, que o poder da tecnologia dá aos que o detêm uma supremacia impressionante sobre a humanidade e sobre o mundo inteiro. Então, buscamos, de fato, essa ecologia integral, uma visão sistêmica da realidade. A ecologia integral, então, conjuga duas visões bíblicas: a proclamativa, né, antropocêntrica, e a manifestativa, cosmocêntrica, que se relaciona com a antropologia bíblica, né? Um homem que é imago Dei, imagem de Deus, e imago mundo, também é imago mundi, imagem do mundo. Então, buscarmos essa ecologia integral, né, como nos coloca a campanha da fraternidade desse ano, não é rejeitar a tecnologia, como nós estávamos dizendo, né? A tecnologia ela pode expressar o melhor do espírito humano, né? Mas, como nos diz o Papa Francisco, só se ela estiver direcionada com o objetivo central ao bem comum, né? Não a interesses pessoais de grandes empresas. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que há uma ecologia integral e uma conversão ecológica. Uma ecologia econômica, uma ecologia social, uma ecologia espiritual, uma ecologia do cotidiano, uma ecologia cultural, uma ecologia ambiental. Por isso, então, como já disse, alguns desafios, como destacamos, precisamos, então, ao longo desse processo que é difícil, de uma mudança de mentalidade em relação a essa crise climática, nós precisamos iluminar e discernir em meio aos desafios. Então, a campanha da fraternidade vem e nos traz também essa imagem. Vemos a realidade,
vemos o que está acontecendo na realidade, agora precisamos iluminar esse caminho de esta visão, o que foi visto ao longo desse processo. Então, precisamos iluminar e discernir. Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, e todo ser vivo que está convosco. Já nos diz Gênesis 9, versículo 12. Então, relendo alguns textos bíblicos em perspectiva ecológica, né? As narrativas da criação, né? Buscando esse discernimento da realidade a partir da palavra de Deus. Então, buscando, a partir desses fundamentos bíblicos, buscar essa iluminação, esse discernimento, para que compreendamos que essa nossa mudança de mentalidade, de estilo de vida, para mudarmos essa crise socioambiental, precisa de um fundamento também bíblico, para a mudança do nosso coração, da nossa vida. A palavra de Deus cria, então, faz aparecer a vida, as ações humanas, destrói e faz desaparecer a vida de tantos animais e plantas. Submeter e dominar a terra, sentido do cuidado, do cultivo, do pastoreio, de guardar para que continue a ser um jardim, um paraíso. Uma centralidade do homem feito da terra, Adão, que faz parte da casa comum. Somos elementos da casa comum. Deus viu que tudo era bom, como nos recorda do Gênesis. Tarefa do homem descobrir esta bondade e beleza também da criação. Relendo, então, justamente o sinal da aliança de Gênesis 9, 12 17. A aliança é feita entre Deus e o homem, e todos os seres vivos, indicando que a relação é multidirecional. O arco pendurado nas nuvens não é mais um arco da guerra, sinal de paz. O arco-íris colorido, então, representa um laço entre céu e terra, sinal do desejo de Deus de relacionar-se com toda a criação. Então, buscando alguns textos, assim, aprofundando também essa dimensão, nós podemos encontrar fundamentos bíblicos em Gênesis 1, 26, 31, que é a criação e o cuidado. Disse Deus, então, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. Então, dentro de uma reflexão ecológica, esse trecho é frequentemente interpretado como um mandato para o ser humano dominar a criação. No entanto, a ecologia integral, como vai nos colocando também a campanha da fraternidade, Laudato Si, o magistério do Papa Francisco, nos convida a entender o domínio como cuidado responsável e não como exploração destrutiva. Então, o Papa Francisco nos ensina que Deus confiou a terra ao ser humano para que o proteja e cultive com respeito. Então, podemos encontrar também uma reflexão, o embasamento bíblico da campanha da fraternidade, do cuidado do planeta Terra, da natureza, no Salmo 24, versículo 1 também. A terra pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, a visão bíblica reafirma que a criação não é propriamente exclusiva da humanidade, mas um dom divino. Isso desafia a lógica consumista e nos chama a responsabilidade de preservar a natureza para as futuras gerações. Né? Em destaque também Laudato Si, número 93. No livro dos Levíticos também, do Levítico, capítulo 25, 23, 24, né? Traz alguns aspectos em relação ao respeito pela terra. A terra não poderá ser vendida para sempre, porque a terra é minha, e vocês são apenas estrangeiros e hóspedes diante de mim. Por isso, em qualquer terra que possuírem, deem direito de resgate à terra. Então, dentro de uma reflexão também ecológica, esse trecho ilumina e dá um grande discernimento para a nossa caminhada humanitária, uma noção de que a terra não é uma mercadoria sem limites. A ecologia integral reforça a necessidade de equilibrar o uso dos recursos naturais com sua conservação, garantindo que todas as pessoas possam se beneficiar de suas riquezas. Isaías também nos traz que alguns elementos no capítulo 24, 4, 5, nos diz assim: a terra está de luto,
seca-se o mundo, murcham as alturas do céu, a terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram os estatutos que quebraram a aliança eterna. Então, aqui vemos um alerta profético, né? A destruição da natureza é uma consequência direta, né, da infidelidade à aliança de Deus. A Laudato Si, então, ressalta que o abuso dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente são formas de pecado contra a criação. Aquilo que nós estávamos dizendo lá no início, entre o pecado pessoal e o pecado social. Aqui tem um embasamento também bíblico a partir de Isaías. Romanos também traz alguns elementos, a criação geme esperando redenção. Então, de fato, toda a criação espera com grande impaciência o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não porque o quisesse, mas por causa daquele que a submeteu. A esperança de ser libertada da escravidão da corrupção para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação até agora geme, sofre como que em dores de parto. Então, Paulo expressa que toda a criação sofre com consequência do pecado humano. A destruição ambiental é um sinal de que a Terra geme devido ao mau uso dos recursos e à cultura do descarte. Então, uma ecologia integral, aquilo que queremos desenvolver também dentro da nossa vida, do nosso coração, da nossa sociedade, nos convida a aliviar esse sofrimento através do compromisso com a justiça e a sustentabilidade. Vai também nos recordar a Laudato Si número 2, onde o Papa Francisco é bem claro em relação a isso. Então, também em João 10, né, dentro dessa base teórica, bíblica da campanha da fraternidade, precisamos de vida plena para todos os seres. Então, em João 10:10, né, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, o projeto de Deus é um projeto de vida plena, que não se limita ao ser humano, mas se estende toda a criação. A Laudato Si ensina que essa vida abundante só será possível quando aprendermos a viver em harmonia com a natureza e uns com os outros. Então, são alguns aspectos que trazemos para justamente iluminar e discernir o nosso caminho ao longo dessa campanha da fraternidade, dessa caminhada quaresmal. Então, podemos dizer que há também uma relação entre ecologia integral e Eucaristia. A questão dos pães ázimos, a simplicidade e a austeridade, sinal do trabalho humano que transforma a terra. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo, saído das mãos de Deus, volta a ele em feliz e plena adoração. Dentro desses aspectos, podemos trazer alguns elementos dentro da tradição dos padres da Igreja, né? Então, a ecologia propriamente dita não era uma preocupação como é hoje. Contudo, os primeiros teólogos da Igreja se valiam da função pedagógica do cosmos, que significa buscar na natureza referências para o agir humano. Então, dentro desses aspectos, também podemos trazer umas pinceladas em relação à doutrina social da Igreja, que é a Rerum Novarum, de Leão XIII, e a Mater Magistra, de João 23, né, uma função social da terra e da propriedade privada. Temos elementos próprios para nós iluminarmos e discernirmos a importância de trazermos essa mudança de mentalidade, essa mudança de estilo de vida e nos preocuparmos também com a crise socioambiental. A Populorum Progressio, né, de Paulo VI, então nos diz: o desenvolvimento econômico não pode se dar às custas da destruição do planeta. Então, há centésimos anos, também de João Paulo II, né, uma ecologia integral está em consonância com a escritura e a tradição da Igreja. Então, aquilo que já vimos, dando esse fundamento bíblico, teórico, sobre a campanha da fraternidade, mas também dessa ecologia integral. A Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, nos diz, então, a natureza é um dom colocado sob nossa responsabilidade. Essa dinâmica do cuidado, né? Então, só para trazer mais fundamentos para nos iluminar e discernir nessa caminhada quaresmal. Então, o magistério do Papa Francisco, né? Então, é um magistério ecológico e social, como podemos dizer, né? A Laudato Si, o marco, dentro dessas questões e discussões. Primeiro documento eclesial exclusivamente sobre ecologia. Traz a noção de ecologia integral para dentro do magistério e integra na fé
integra na fé da Igreja. Então, tomei o documento da querida Amazônia, 2020, fruto de um sínodo especial, o primeiro dedicado a um bioma. E a exortação traz o sonho do Papa de uma igreja aberta, renovada, ecologicamente comprometida nesta rica região do planeta. Uma fraternitude também, no auge da pandemia, como vamos nos recordar, o Papa convoca a humanidade a se unir em fraternidade e amizade, superando as lógicas de exploração e degradação da vida humana e da vida do planeta. Então, a Laudato Deum, de 2023, é a exortação de tom profético, que denuncia a falta de avanços reais no combate à urgência climática, atualizando alguns pontos, então, da Laudato Si. Então, nessa condição, depois desse iluminar, desse discernir, nós queremos agir, propor alguns elementos próprios também para a nossa caminhada quaresmal, para a nossa caminhada enquanto paróquia, para a nossa comunidade e para a nossa igreja. Perceber ali na tua casa, no teu agir, no teu período, nesse período quaresmal, o que podemos fazer e compreender também de que não estamos desligados de toda essa crise climática, ambiental, social, essa crise humana, como nos é ressaltado também até então. O sonho de Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Vai nos dizer Gênesis 2:15, né? Retomando, então, o primeiro passo em relação a agir dentro desse processo é conhecer e fortalecer iniciativas de cuidado com a casa comum. Então, nós trazemos alguns elementos, né? A Laudato Si, reflorestando o cerrado, né? Diocese de Balsas. Então, a produção de mudas, de árvores nativas para plantar nas 17 cidades da Diocese de Balsas, né? Um exemplo para nossa... para esse desenvolvimento da hematologia integral e prática, colocada na prática e na realidade, né? A articulação de comunidades, territórios, povos e organizações que buscam formular caminhos de emancipação coletiva pelo coletivo, né? De proteção e troca de sementes, né? Então, a Teia dos Povos é também um programa. Um projeto de compartilhamento de conhecimentos e experiências para o cuidado dos pampas realizados em Bagé. Também um elemento do Instituto do IPEP, do Instituto lá do Rio Grande do Sul, que são exemplos também de cuidado e trazendo essa ecologia integral na prática, né? Algumas articulações nacional da agroecologia, né? Espaço de articulação entre movimentos e redes, organizações da sociedade civil, para a promoção da agroecologia e agricultura familiar, né? Implementação de energia fotovoltaica por dioceses e institutos de vida consagrada, né? Campanha pelo direito de respirar ar puro e acesso à água potável, lançada pela iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais, tem por objetivo conscientizar e mobilizar a população das regiões da Amazônia Legal sobre a preservação das florestas e na saúde humana. Então, várias iniciativas para compreendermos de que a ecologia integral também na prática, né, específica. Então, a plataforma também da Ação Laudato Si, é uma plataforma online interativa no Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, em que são compartilhadas iniciativas que respondem aos apelos pela consciência ecológica integral. Então, o programa Casa Mãe, da ANEC, que oferece um roteiro prático de diagnóstico para que as instituições educacionais católicas avaliem seu compromisso ecológico, podendo, a partir de tal diagnóstico, construir um plano de ecologia integral para a redução dos impactos ambientais em seu cotidiano. E aí nós podemos perceber, claro, essas são organizações mais amplas, mas aí vem a pergunta própria para nós hoje, comunidade Nossa Senhora de Fátima, paroquianos da nossa comunidade, da nossa diocese. O que posso fazer individualmente? Lá na tua casa, no teu trabalho, na tua rotina, também para amenizar esse processo de crise ambiental. Então, podemos, primeiramente, reduzir o consumo e o desperdício. Evite o consumo excessivo, comprando apenas o necessário. Prefira produtos duráveis, de qualidade, em vez de descartáveis, né? Pratique, às vezes, um minimalismo
menos consumo, mais simplicidade, né? Então, o Papa vai nos alertar também, assim, a sobriedade, quando vivida livre e conscientemente, é libertadora. Então, esse é um dos aspectos que podemos ir adotando o nosso estilo de vida para reduzir, de fato, esses impactos no meio ambiente. Uma economia circular e reciclagem, né? Separe e descarte corretamente seus resíduos, papel, vidro, plástico e orgânicos. Apoie e utilize produtos feitos de material reciclado. Reaproveite móveis, roupas e utensílios ao invés de descartar. Mais uma frase também aqui da Laudato Si que nos abre também um pouco essa questão da mentalidade do estilo de vida, né? Tudo, de fato, está interligado, né? E a preocupação pelo meio ambiente deve estar unida ao amor sincero pelas criaturas humanas. Então, buscar também essa economia do circular e da reciclagem. Buscar aqui na nossa região de Dourados, onde tem pontos de coleta, se há coleta seletiva, se não tem, cobrar das instâncias municipais que tenha, né, para que possa, dentro da nossa condição, da nossa sociedade, amenizar esses impactos. Então, uma alimentação também saudável e um consumo consciente, né? Reduz o consumo de carne e preferir para alimentos orgânicos e locais. Evite o desperdício de alimentos, planejando as compras e aproveitando melhor os ingredientes. Apoie os agricultores também familiares, né? E feiras agroecológicas. Então, é de fato necessário garantir sempre o sustento digno para os agricultores e pequenos produtores, né? Então, é um elemento que podemos também trazer dentro da nossa rotina. O uso, principalmente também, o uso sustentável da água e da energia. Né? Feche torneiras, escovar os dentes, parece coisas muito simples, mas que o coletivo, tudo de fato, como nos diz o Papa Francisco, está interligado, nós podemos amenizar profundamente uma grande crise, que é de fato a questão da sustentabilidade da água e da energia. Então, feche a torneira, escovar os dentes, evite banhos longos, use lâmpadas LED, desligue aparelhos eletrônicos quando não estiverem em uso, investe em energias renováveis, como solar ou eólica. Então, o impacto que isso tem na nossa comunidade paroquial. Né? Temos as placas fotovoltaicas, o quanto de economia nos traz para a comunidade e também ameniza todo o impacto ambiental. A água potável limpa representa uma questão primordial, importante, de primordial importância. Então, o Papa vem nos relembrar disso também na Laudato Si. Uma educação e conscientização ambiental. Participe de projetos de reflorestamento e limpeza de rios e praias. Promova oficinas e palestras sobre sustentabilidade em sua comunidade. Ensine as crianças a respeitarem e cuidarem da natureza. Então, são aspectos que podemos sugerir também em nível de comunidade. Né? Uma educação ambiental, como vai nos dizer o Papa Francisco, né? Tem como objetivo preparar as pessoas para fazer escolhas responsáveis. Então, sem essa educação, essa conscientização ambiental, não vamos dar passos significativos dentro da nossa própria comunidade e não vamos aprofundar, de fato, essa dimensão que nos traz a campanha da fraternidade nesse ano de 2025. Com alguns elementos, novamente, né, trazendo para o nosso cotidiano, né? Optar por meios de transporte sustentáveis, como bicicleta, caminhada e carona solidária, né? Dedicar momentos diários à oração e reflexão sobre a relação com Deus relação com Deus, com os outros e também com a criação. Então, o que podemos fazer, provavelmente, no coletivo? Organizar campanhas, promover coletas, realizar mutirões, incentivar a participar de caminhadas, criar e fortalecer redes de articulação com outras igrejas, religiões, movimentos. Então, são N questões que podemos propor como comunidade cristã, vivenciando propriamente essa dimensão de uma conversão ecológica nesse período quaresmal, para termos esse impacto também no coletivo. Né? E aí somos membros que buscam também uma educação. E o que podemos fazer como educadores? Né? Incluir temas de ecologia nas nossas formações, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, né? Promovendo debates, realizar oficinas, combater principalmente a desinformação, né? Incentivar o uso de materiais didáticos sustentáveis e produzir incentivar o uso de materiais didáticos sustentáveis e reduzir o desperdício nas escolas, né? E também nas nossas comunidades.
O modo que nós utilizamos os recursos da nossa comunidade paroquial também influencia no impacto, né, no coletivo. Estimular projetos de pesquisa, isso dentro de relações com as universidades, né? Campanhas escolares voltadas para a conservação da biodiversidade, o combate às mudanças climáticas, né? Então, propriamente dito, esses aspectos vai nos dizendo para buscarmos justamente esta conversão dentro desse tempo quaresmal para a nossa caminhada cristã. E aí vamos percebendo justamente de que a nossa vida, ao longo desta campanha da Fraternidade de 2025, ao longo também dessa temática de uma ecologia integral, de que, de fato, Deus viu que tudo era muito bom, nos criou, nos deu a natureza para cuidarmos e zelarmos desse grande jardim, para que possamos caminhar numa mudança de mentalidade, de estilo de vida. E queremos, então, nesse tempo quaresmal, de fato, analisarmos os nossos pecados, o nosso pecado pessoal, o nosso pecado individual, o nosso pecado social. Que aquilo que vamos acumulando dentro do nosso coração, na nossa vida, vai criando estruturas que vão nos afastando de Deus, causando pecados veniais e mortais, criando estruturas de pecado que podem influenciar toda a nossa sociedade. Influencia a nossa vida comunitária, também aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade, influencia a nossa vida enquanto diocese, enquanto sociedade, enquanto mundo. Então, percebermos esses elementos que a campanha da Fraternidade vai nos trazendo para aprofundarmos nesses 40 dias de penitência, de oração e de jejum, é perceber que os nossos pecados, a nossa omissão, muitas vezes o nosso negacionismo influencia todo o coletivo. Então, cria-se estruturas de pecado que vai corroendo as nossas relações e o desejo de poder vai minando as nossas relações, as nossas convivências, nossas pastorais, nossos movimentos. Então, hoje, a campanha da Fraternidade vem para nos alertar e, de fato, para mudarmos a nossa mentalidade e o nosso estilo de vida. Buscar, de fato, que nesse tempo quaresmal, a nossa vida, a nossa caminhada cristã, da nossa comunidade paroquial, ou mesmo da nossa igreja, possa tomar novos caminhos. São várias campanhas da Fraternidade, de vários anos, que trazem esse tema sobre a ecologia. O Papa Francisco retoma muito dentro do seu magistério. Então, ao longo desse ano de 2025, possamos tomar esse tema com bastante responsabilidade e cuidado para mudarmos lá na tua casa, na tua vida, no seu dia a dia, no teu coração, né? Fazendo, às vezes, pequenas coisas, mudando pequenos hábitos, mudando o seu estilo de vida, mudando a tua mentalidade, para que ao longo dessa caminhada cristã, desses 40 dias, possamos, de fato, fazer um exame de consciência dos nossos pecados pessoais e do nosso pecado social, principalmente, como nos traz a campanha da Fraternidade, com o mundo, com a natureza, tá bem? Então, queremos, nesse momento formativo, de estarmos juntos, muito obrigado pela sua participação, e você que está também escutando, depois que fica gravado no nosso Facebook aqui da nossa comunidade, posso usar também esse material para você ir aprofundando ao longo da sua vida, ao longo dos seus encontros das pastorais e dos movimentos, para que esta mudança de mentalidade e estilo de vida aconteça na realidade. Então, pensarmos bem, agirmos, iluminarmos pela palavra de Deus através de vários textos das Sagradas Escrituras e agir, de fato, através de projetos e ações ao longo da nossa prática pastoral. E que, através da intercessão de São Francisco de Assis, essa campanha da Fraternidade nos toma também a imagem de São Francisco de Assis como padroeiro de uma ecologia integral, ele que compreendeu de que somos um com todo o mundo, com todo o cosmos, e pedindo a Deus que interceda essa grande bênção a você nesse tempo quaresmal. Que você possa fazer o teu propósito, esse grande desafio que é cuidar da casa comum, da casa pessoal, seu interior, fazer um profundo exame de consciência, usar esse tempo quaresmal para se aprofundar na espiritualidade penitencial da quaresma.
cuidar da casa que é a sociedade, que é a cidade, os elementos da nossa cidade também que precisam de cuidados, e cuidar também do planeta. Somos interligados em todas as realidades do mundo, e que as nossas ações possam, de fato, ser verdadeiras, significativas, para nos unir também, para trazermos para a realidade esta ecologia integral. E que você, de fato, faça dessa campanha da fraternidade um momento de espiritualidade quaresmal, para que a conversão no teu coração, da tua família e da sociedade aconteça, para ressuscitarmos com o Senhor na grande festa da Páscoa da Ressurreição. Um grande abraço a você, a sua família, e que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.